Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, que quem fala é o seminarista José. E hoje, dia 13 de maio, data da publicação deste podcast, a igreja celebra o dia de Nossa Senhora de Fátima. E esse é o tema do programa de hoje. Então, para falar aqui sobre isso, está aqui comigo a minha irmã, Bruna. Nossa Senhora apareceu usando uma saia Mitty. E, estreando aqui no programa, Patrick Bassani. Olá, eu sou o seminarista diocesano da Diocese de Joinville e sou o Patrick Bassani. É isso aí. Escuta, que a gente vai ter um recadinho aí depois, logo depois do recado a gente segue para o nosso programa aqui do Café Católico. Então, galera, aqui antes de entrar para o episódio, temos um recadinho para dar, né, Bruna? Hoje, como prometido, nós vamos dar o resultado do sorteio do livro, né, que nós estamos divulgando aí há algumas semanas, e hoje, finalmente, vai sair o resultado. Então, José, quem foram os nossos excelentíssimos premiados? Então, os vencedores são Bruno Santos, né, @BrunoDDSantos e @Mateus3911, que é o Mateus Santos. Então, e por curiosidade, qual é o episódio favorito de cada um? De ambos é As Maravilhas da Vida no Seminário. Então, obrigado a todos que participaram. A gente vai enviar para eles. Bruna, também vou aproveitar aqui para mais um recadinho, que é para falar mais uma vez aqui com vocês sobre o Elvis, né, seminarista aqui, que mora comigo e que precisa levantar dinheiro para fazer as cirurgias dele, né? São R$100 mil que ele precisa levantar, né? Ele arrecadou até o momento dinheiro para poder fazer uma cirurgia, né? Mas ele não pode dar início às cirurgias enquanto ele não tiver o dinheiro para as 3, porque as cirurgias são em sequência. Então, a gente vai colocar mais uma vez aí o Pix, né? Se você entrar no Instagram, se procurar, vai ter um post também lá com o vídeo dele, contando a história dele, né? Dos acidentes que ele sofreu e sua recuperação. Então, eu avisei que é muito ser padre e ele precisa estar 100% aí para poder ser um bom padre. Então, peço para vocês, doem, divulguem também, né? E para poder colaborar para que ele possa fazer essas cirurgias o quanto antes. É isso, Bruna. Bora pro episódio, então? Bora, pega o seu café e vamos para o episódio. A data de 13 de maio, ela marca a primeira aparição de Nossa Senhora, lá em 1917, né, para os 3 pastorinhos, a Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Mas, antes de falar disso, a gente vai retornar um pouquinho antes disso, né? E vai falar agora primeiro um pouquinho sobre quem era, né, a Lúcia, a Jacinta e o Francisco, até antes de ter essas aparições, né? Então, a Lúcia mais velha, né, dos 3. Uhum. A mãe da Lúcia era muito, muito devota e era uma das poucas pessoas letradas, assim, na região. Então, já ensinava os filhos desde cedo, já ensinava algumas coisas da doutrina, tudo. Então, a Lúcia, ela demonstrou sempre um conhecimento, assim, bem avançado para a idade. Tanto que a Lúcia acabou fazendo a primeira comunhão com apenas 6 anos de idade. Foi permitida. Ela, no primeiro momento, o pároco não queria permitir pela idade, apesar de que ela tinha mostrado conhecimento. Mas um outro padre que tinha ido pregar um retiro em preparação para a primeira comunhão conversou com ela e disse que ela estava mais preparada que outras crianças que haviam sido permitidas. Então, acabou sendo permitida ela receber a primeira comunhão ali com 6 anos de idade, né? E a Lúcia, ela comenta nas memórias dela que ela sempre, as outras crianças ficavam muito atraídas de estar em torno dela, né? Então ela sempre teve um certo carisma, assim, especial, né? Que ela mesma
isso que eu nunca soube explicar, mas ela sempre foi bem carismática, assim, as outras pessoas gostavam de estar em volta da Lúcia. Bom, e os primos dela, né, a Jacinta e o Francisco, um pouquinho mais novos. A Jacinta tinha uma personalidade meio forte, assim, meio muito teimosa, muitas vezes. Era a criança que a brincadeira tinha que ser do jeito dela, ela era meio geniosa, assim. Ia bater o pé até concordarem com ela. Mais ou menos assim, né, e não gostava, foi meio competitiva também, não gostava de perder. E o Francisco, na verdade, já era meio que o oposto da Jacinta nesse ponto, né? Então, ele sempre mesmo, antes das aparições, ele era reservado, não era muito, era mais de ceder para os outros, né? Então, o Francisco era aquele que sempre cedia, né? Se ele queria fazer, ele deixava, né? Brincava com o que os outros queriam. Isso era um pouquinho assim, pra gente ter uma pequena noção, né? Os três, de famílias católicas, assim, né? Os parentes era mais a mãe da Lúcia, que talvez que era mais piedosa, assim, da família, assim, frequentava bastante, né, com mais afinco a igreja, né. Os pais Francisco já se iam, mas também não eram um tanto, né, e eram famílias pobres, simples, né, e então essa é o local onde eles cresceram, né, como era, assim, os três pastorinhos antes, né. Uhum. Antes das aparições, né, de Nossa Senhora, ainda algumas outras aparições, que às vezes nem todos sabem, né? As aparições do anjo? Na verdade, ainda antes do anjo em si, dos anjos, Sim. a Lúcia até ela relata que quando ela estava com outras amigas, antes dela começar a pastorear o rebanho com os seus primos, né, Jacinta e Francisco, ela ia com umas amigas e tinha tido uma manifestação, que ela falou que depois ela entende que provavelmente já era Deus querendo falar algo, ela tinha visto semelhança uma luz, tudo, mas ela não tinha compreendido o que tinha sido. E ficou nisso. E daí, sim, isso foi em 1915, né? E daí, sim, a Lúcia tinha 8 anos, né? E daí, sim, em 1916, a Lúcia com 9 anos, e daí o Francisco e a Jacinta já tinham começado a cuidar do rebanho junto com ela, né? Daí já os três, que daí aparece, né, na primavera de 1916, tem a primeira aparição do anjo, né? Não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Na questão da aparição do anjo, né, o que eu achei interessante, que alguns livros relatam, são que ali dos três, a única que viu com nitidez que o anjo apareceu na primeira vez foi a Lúcia, né, porque ela sentiu com maior nitidez e também ouviu. A Jacinta apenas escutou as solicitações e a oração que o anjo falava, né? Ela sabia que era uma voz celestial, mas ela não conseguia ver nitidamente o que era. Agora já o Francisco, é algo interessante, vamos dizer, o Francisco, coitadinho, ele, quando a Nossa Senhora aparece, ele só consegue vê-la, né? E ali, na questão do anjo, ele não sentiu nada na primeira vez. Ele estava ali, ele viu que as suas primas, a sua irmã, estavam ali vendo que estava acontecendo algo, né? Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele ficou ali como se... eu estou aqui, mas o que está acontecendo comigo, né? Sim, é interessante, né? E se manifesta de maneira diferente, né, para os três, né? E a gente não tem exatamente... Mas eu não sabia desse detalhe que na primeira aparição só a Lúcia havia visto, né? Achei que tinha sido como tinha sido já nas aparições de Nossa Senhora, né? Que Lúcia e Jacinta veem e ouvem e Francisco só vê, né? Isso. E vocês citaram, né? Citou ali que tem a oração, né? Que eles escutam, que nessa primeira aparição já tem uma oração, que eu acho uma oração muito bonita mesmo, e que o anjo ensina, que é: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
essa oração que o anjo ensina a eles na primeira aparição. É uma oração assim bem profunda, assim, se a gente for olhar e pensar, são crianças, né, que muitos ali, Lúcia, se não me engano, tinha 8 anos, né, no momento que acontecem as aparições, mas são crianças assim, que não têm essa experiência de vida, de fé, verdadeiramente, onde elas estão caminhando ainda, né, e como nós da igreja, a gente vê a questão do raciocínio, eles ainda não têm essa questão dessa parte bem fixa para conseguir compreender o que estava acontecendo, né? Para eles, assim, eu fico pensando, isso aí deve ter causado um grande medo no primeiro momento, mas não, eles aceitaram porque eles entendiam que essa manifestação do anjo era uma manifestação divina. Isso que mais me chama a atenção, como aquelas crianças, naquele momento, conseguiram entender isso. Isso é realmente muito interessante. Outra coisa interessante que vai entrar nessa questão da compreensão deles é que a partir já da segunda aparição do anjo, ele começa a falar sobre sacrifícios, e depois a senhora vai falar também. E é interessante que a Lúcia relata que no primeiro momento eles falaram assim, a gente aceita sofrer, passar pelos sacrifícios, só que eles não tiveram noção nenhuma assim do que seriam esses sacrifícios, né? Mas eles tiveram um impulso, né, de dizer um sim a Deus, mas eles não tinham noção, eles falaram que eles não conseguiam compreender, né? O que era esse sacrifício que eles estavam pedindo. A inocência da criança, né, que a gente vê isso em outras situações, a gente oferece, a criança vira assim, tipo, sim, eu quero. O que foi? Tipo, a criança, ela leva um tempo para entender o que está sendo oferecido, o que está sendo pedido, né? E, ao mesmo tempo, é muito lindo. E tanto quando eles começam a fazer os primeiros sacrifícios, né, eles primeiro pensavam em dar o seu alimento aos carneiros, né, às ovelhas. E daí depois eles notaram que não era esse sentido do sacrifício, porque eles tinham que fazer algo maior, porque, vamos dizer assim, dar o alimento somente para as ovelhas não é verdadeiramente um sacrifício. Então eles começavam a dar o alimento deles durante o dia, que como eles iam longe levar as ovelhas para pastar, eles tinham o alimento do dia. Então o que eles começaram a fazer? A entregar para as crianças pobres no caminho. Pensa como a criança, né, nessa idade, vai entender que eu vou deixar de me alimentar e entregar meu alimento para outra criança em sacrifício. Isso eu achei também muito interessante, essa questão deles, né? E aí entra a parte muito forte também de Francisco. Ele é um menino assim, meigo, bem calminho, né, tudo mais, mas é o que mais faz sacrifício. Teve alguns relatos que contam que eles estavam o dia todo já sem o alimento e tudo mais, e eles estavam com sede, então eles passaram perto de um poço. E ali, se eu não me engano, acho que foi Jacinta que pediu para que ela pudesse tomar água, né? Então, vem Francisco e pede para que não, vamos permanecer ainda em penitência, vamos ficar sem tomar água também, né? Já estavam o dia todo sem o alimento, e ainda ficaram sem tomar água. Então, isso para mim marca muito, porque como uma criança consegue compreender essa questão do sacrifício, né, tão forte, tão verdadeiro. Sim, isso é muito profundo. E eu acho uma coisa curiosa também, tipo, quando você fala, tipo, o impulso que existia no oferecimento, né, de Jacinta e de Francisco. É interessante porque os pedidos de sacrifícios, né, em reparação dos pecados, pela conversão dos pecadores, né, e para consolar Jesus Cristo. E é interessante que para Jacinta ela colocava muito em foco a questão da conversão, né, dos pecadores. E tanto que Jacinta também, quando ela encontrava alguém que não acreditava em Deus, o motivo, Jacinta ela ficava com uma vontade de conversar com aquela pessoa para que aquela pessoa se convertesse. E Francisco, ele já ia pelo lado de que ele oferecia tudo para consolar Jesus, né? E Francisco, ele além desses sacrifícios, ele de todos era o que ele buscava mais ter
um lado assim, muito de silêncio, de oração, né? Depois das aparições ele começa a ter, né, muito isso de que ele gostava de se retirar, né, ficar horas em silêncio, pensando em Deus, né, ao ponto até de surpreender a própria Jacinta e a Lúcia, né, que muitas vezes não entravam na oração da mesma maneira que ele, né, dessa maneira, né, do silêncio, assim, é bem interessante também, né, uma criança ali de seus 9 anos, assim, ter essa profundidade de um silêncio, de ficar horas ali em silêncio, apenas contemplando Deus. Aí vai muito da profundidade do coração também, né? Que ele era um menino puro, né? Não tinha essa questão muito do pecado e tudo mais, então para ele essa facilidade de se encontrar com Deus era muito grande, né? Da ternura, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Porque se a gente estava falando ali antes que a criança ela tem ainda não tem a compreensão, ao mesmo tempo ela tem a pureza de querer ajudar, de querer consolar e se simpatizar, ter uma empatia muito mais fácil. Sempre, né? Na questão, para eles é muito natural ainda, né? É natural para eles essa questão da empatia, de querer ajudar o outro, mas o que me pega muito assim nessa questão é como eles conseguiram compreender o que é verdadeiramente o sacrifício, né? A penitência que eles faziam ali naquele tempo, de ficar o dia todo mesmo trabalhando, sem se alimentar. Realmente uma iluminação interior, né, que foi dada a eles. E depois, então, seguindo-se nas aparições, né, a segunda aparição do anjo, no momento que ele fala, né, sobre sacrifícios, né, ele pedir sacrifícios em reparação dos pecados, né, pela conversão dos pecadores, né, e também ele se apresenta como anjo da guarda, anjo de Portugal, e fala para eles aceitarem os sofrimentos. E daí, na terceira aparição, que daí é no outono de 1916, é um momento em que o anjo, né, aparece, né, com o cálice e a hóstia, né, suspenso no ar, e dá a comunhão, né, para a Lúcia, para os três, né. Ele faz uma oração, né, e dá, então, né, fala para eles, né, tomarem e beber o corpo e sangue de Jesus Cristo, né. E nessa parte achei interessante também, né, que alguns livros que eu li falam que a única que recebeu o corpo e sangue mesmo, né, vamos dizer assim, foi a Lúcia. Já Jacinta e Francisco só receberam do sangue, né? Sim. Isso foi algo também que me marcou. Daí depois, vendo algumas coisas, fala que Lúcia recebeu do corpo e sangue porque ela ia permanecer ainda, né? Ia continuar, ela ia ser a mensageira de Fátima. Já Francisco e Jacinta receberam do sangue como se fosse um sinal do martírio, né, que os dois logo iam partir. Eu achei isso interessante, até nessa questão, o anjo mostra para eles como será a vida, né? Nunca tinha visto essa... Eu já sabia que só ela tinha recebido o corpo e sangue, mas nunca tinha visto uma reflexão dessa. E é bem isso mesmo, né? Já mostra como um sinal para eles, né? Depois que eles vão ter experiência maior, né, de que só a Jacinta e o Francisco, né, vão partir logo, né, e a Lúcia vai permanecer, mas ali já estava simbolizado, né? E tanto é que o Francisco perguntou, né, o que foi que eles receberam, né, porque ele viu que a Lúcia recebeu do corpo e sangue, e eles só tomaram do cálice. E aí elas, né, mas mesmo que Francisco sentiu a presença de Deus ali, ele se perguntou o que foi que ali estava acontecendo, né? Porque, se eu não me engano, foi a primeira comunhão de Jacinta e de Francisco, porque a única que tinha recebido era a Lúcia, né? Então, daí depois disso, né, depois dessas 3 aparições nesse ciclo, o ciclo angélico, a gente vai para o ciclo mariano, né, que é mais conhecido mesmo, né, as aparições de Nossa Senhora, né, e que a primeira aparição acontece no dia 13 de maio de 1917. Era uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. A sua face,
indescritivelmente bela, não era nem triste, nem alegre, mas séria, com ar de suave censura, as mãos juntas, como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para cima. Da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz. A túnica era branca e branco o manto, orlado de ouro, que cobria a cabeça da Virgem e lhe descia até aos pés. Não se lhe viam os cabelos nem as orelhas. Então, os pastorinhos, como sempre, né, todo dia eles estão pastoreavam, né, com o rebanho ali, com ovelhas, e então eles param, né, e almoçam e depois eles vão rezar o terço, né, vão rezar o terço ao meio-dia, né, eles sempre rezavam o terço juntos ao meio-dia, então é quando eles veem, então, uma senhora, né, mais branca que isso, né, acima de uma arvorezinha que aparece para eles, né, uma senhora muito linda e que é a Nossa Senhora que aparece para eles e que eles, né, perguntam, né, mas de onde você vem, né? E que ela fala que ela é do céu, ela veio do céu e pede para que eles venham, retornem ali nos próximos 6 meses, no dia 13, né? E que então ela vai depois, né, desses 6 meses, se revelar quem ela é, né? E pede para que eles rezem o terço todos os dias, né, para alcançar a paz ao mundo e o fim da guerra. Né? É interessante também, né, que vem a parte de que a Lúcia podia ver, ouvir e falar com a Nossa Senhora também, né? Já a Jacinta, ela podia ver e ouvir. Ela não conseguia transmitir, né, a mensagem ou algo assim. E já Francisco vinha só para poder... Ele conseguia ver, e aí vem novamente a fé de Francisco, né? Porque ele, criança ali no meio dos parentes, né, das meninas, tem que acreditar naquilo que elas vão passar para ele na mensagem de Nossa Senhora. Aí já vem mais uma questão, como é que era a fé de Francisco, né? Porque, vamos dizer assim, alguns relatos falam que ele tinha a fé mais debilitada, mais fraca, mas eu ainda não consigo acreditar muito nessa questão de que Francisco ali não tinha muita fé, porque ele foi o que mais tinha que ter essa questão da fé, pois ele não conseguia ouvir que Nossa Senhora passava, e ele tinha que acreditar naquilo que Lúcia ou Jacinta passava para ele de que era a mensagem de Nossa Senhora. Concordo com você, Bassani. Eu pensei a mesma coisa. É interessante que o Francisco, ele falava, né, que eu acho que era a humildade dele, né, de dizer assim, eu não escuto, né, só vejo porque não tenho tanta fé, né. Era uma humildade de reconhecer. E outra coisa que eu achei interessante é como que a experiência para Francisco não deixou de ser menos impactante, menos transformadora, porque ela não foi igual à experiência de Lúcia e de Lúcia de Jacinta, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir às vezes. A gente às vezes pode ter essa mania às vezes de se comparar com outros, né? Experiências religiosas que nós temos com outros, né? Mas eu acho que essa questão de Francisco acho que pode ajudar a gente a refletir como a experiência que a gente faz, ela tem que ser profunda por si só, né? Então, sem se comparar, né? Sem diminuir a experiência dos outros, sem se incomodar porque, teoricamente, o outro teve uma experiência mais completa, digamos assim, né? Seja isso que for. Porque vamos dizer assim, né? Vou imaginar, mas vem a imagem de Nossa Senhora ali, ele vê que ela está falando algo, só que ele não ouve. Então, daí ele lembra novamente da questão da aparição do anjo, né? O anjo apareceu para as meninas
e ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só, no momento, ele sentiu uma grande paz, mas assim, foi depois que o anjo foi embora. Então ali, quando Nossa Senhora aparece, ele consegue ver, só que ele não consegue ouvir nem falar com ela, né, ou transmitir a mensagem dela. Mas o interessante é que ele depois é que vai ficar pegando no pé das meninas para que elas permaneçam na penitência, no sacrifício, e que ele vai levando elas a esse caminho mais forte, vamos dizer, né? Sim, sim. Né? Nas aparições, nessa primeira aparição, né, Nossa Senhora promete levar os três para o céu, e eles combinam, ao fundo, a Lúcia pede, né, para que não contem nada. Só que a Jacinta, né, mais novinha e toda admirada e sem poder fazer a mínima noção da repercussão que poderia estar, quando eu chego em casa, acaba conta tudo para a mãe, né? Tudo para os pais, né? Acaba contando sobre toda a experiência. E dessa forma que a mãe da Lúcia fica sabendo também. E daí é que vai uma coisa interessante, que os pais de Jacinta e Francisco acreditam, né? Porque, imagino, eles não viam os filhos mentir, né? E são os primeiros a acreditar. Até disse que, né, que o pai deles, né, é colocado como realmente o primeiro que realmente acreditou profundamente, né, na mensagem de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. Mas a mãe da Lúcia não. A mãe da Lúcia toma aquilo como uma grande mentira e fica extremamente brava com Lúcia, né? É algo que vai ficar por bastante tempo, isso daí, né? A questão de ela não acreditar que Lúcia estava falando a verdade sobre as aparições. Tanto que nessa questão, quem mais sofre sobre quem vai acreditar, né, nas aparições é a Lúcia, né, que ela sempre é a que mais vai ser repreendida, vamos dizer, no caso dessa questão das aparições. Sim, porque ela era mais velha também, então muita gente acusava que ela estava fazendo a cabeça dos outros dois, né, que ela estava inventando tudo e os outros dois, por admirarem ela, por serem os primos mais novos, estariam só repetindo o que ela estava falando. E é interessante que uma das coisas que a mãe da Lúcia fala, que achava que ela estava mentindo, porque a mãe de Lúcia, Maria, né, se não me engano o nome da mãe dela, lia para eles histórias que, um pouco tempo antes, havia lido para elas, para as crianças, né, Lúcia inclusive, a história sobre a aparição de Nossa Senhora de La Salette, que também é uma aparição de Nossa Senhora que aparece para pastorinhos. Né? Então, a mãe da Lúcia, achou que ela tinha pegado a história de Nossa Senhora de La Salette e estaria inventando daí, então, a história dela. Então, Nossa Senhora podia ser em pastorinhos também, tudo. Que ela era a que mais participava da igreja, da família toda, a mãe da Lúcia, mas ela acaba ficando com muito medo da repercussão e tudo. E ela vai demorar bastante tempo para acreditar, né? Só mais lá para as últimas aparições que ela vai, de fato, começar a acreditar em Lúcia, que Lúcia estava falando a verdade. Sim, tanto que a mãe de Lúcia, né, a Maria, leva ela para um padre, né, um prior, para que ela pudesse falar para ele e pedisse perdão do que estava acontecendo, né, porque para eles não era verdade. A mãe pede para que Lúcia vá ao encontro do padre e peça perdão pelo que ela tinha visto e tudo mais, mas ao longo do tempo o padre vai vendo que isso não é loucura, vamos dizer, da cabeça da menina, e daí ele começa a ir acreditando em algumas coisas que ela vai falando. Mas isso, lógico, né, com o tempo, não já na primeira aparição, mas ali com o tempo que o padre meio que acompanha, o padre é como se fosse um diretor espiritual para as crianças daí no momento, né? Então, e aos pouquinhos aquilo começa a se espalhar um pouco, né, a notícia ali, né? As crianças em si, elas evitavam, não falavam muito, elas evitavam falar um pouco, mas elas falavam muito sobre a oração do tempo, começaram a falar,
E quando chega já para a segunda aparição de Nossa Senhora, já havia algumas pessoas assim curiosas, né? Acreditando, alguns, né, curiosos para saber se acontecia alguma coisa ou não. Daí no dia 13 de junho, né, então tem-se a segunda aparição, né? Novamente ao meio-dia. A senhora repete o pedido de que rezem o terço, né? Fala que querem que eles aprendam a ler. Fala daí, né, que Jacinto e Francisco vão ser levados para o céu em breve, mas que Lúcia vai ter que ficar mais tempo, e que quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. E eles veem, né, na frente da palma da mão direita dela, um coração cercado de espinhos, né? Espinhos cravados, que daí eles se conhecem e compreendem que era o Imaculado Coração de Maria, mostrando para eles. Aí, né, nessa aparição, ela pede para que eles, né, perpetuem a devoção, né? Passem para frente a devoção do Sagrado Coração. Essa também é uma das aparições, sim, bem interessantes para se meditar um pouco, porque a questão do Sagrado Coração, né, de Maria e tudo mais, vem que vai dar o alento para a gente, porque ali Lúcia recebe a mensagem que ela irá permanecer, só que a Jacinta e o Francisco logo serão levados. E aí Lúcia fica meio que com medo dessa questão. Ela vai permanecer aqui sozinha? E daí Nossa Senhora vem e consola ela, dizendo que ela nunca irá abandoná-la, sempre estará perto dela para consolá-la em todos os momentos, né? E aí vem a questão do Sagrado Coração, né? Que a gente nunca vai estar sozinho, abandonado, sempre teremos essa proteção de Nossa Senhora. Se você fica assustada, né, ela fala, né, que o Imaculado Coração vai ser o refúgio dela, né, então para que ela não desanime, né. E é bem isso, a gente tem que meditar, né, no meio dos nossos desânimos, do nosso medo de ficar sozinho, lembrar que Nossa Senhora está conosco, né. Então a mensagem não é só para nós, é para todos. É que uma das mensagens, né, diz que quando Lúcia pergunta, né, eu fico aqui sozinha, né, daí Nossa Senhora vai falar, não, filha, e tu sofres muito, não desanimeis, nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Então, ali Nossa Senhora vem e mostra para Lúcia que o coração, né, o Sagrado Coração, vai ser aquilo que vai dar conforto, o refúgio para ela, e também vai ser o caminho que vai levar ela para Deus, vai levar ela para o céu. É interessante essa questão de que Nossa Senhora traz para ela, porque ali ela ficou meio que com medo, porque ela soube que os seus primos, né, Jacinto e Francisco, não iam estar mais com ela presente ali e ela ia ter que ficar aqui sozinha. Só que Nossa Senhora vem e diz para ela que o seu Imaculado Coração será um refúgio para ela. E depois, assim, seguindo essa segunda aparição, né, até algo que você comentou que a Lúcia acaba sendo a que mais sofre, né, e das conversas que ela tem com o padre e tudo, e após a segunda aparição que acontece algo que o padre, ele começa a acreditar que as crianças não estão mentindo sobre terem visto algo, mas o padre levanta a questão, né, para a Lúcia, de que será que não poderia ser o demônio que estaria se revelando? E isso deixa a Lúcia extremamente abalada, né? Deixa a Lúcia extremamente abalada, ao ponto que ela fica, basicamente, durante todo o período entre a segunda e a terceira aparição, ela começa a dizer para o Francisco e para Jacinta que ela não vai voltar mais. Porque ela fica num período que ela fica de muito tormento, né? De muito tormento em que ela duvida de tudo aquilo, que ela fica com medo, que ela começa a pensar que pode talvez ser o demônio, né? Sim, vamos dizer assim, ela entra ali numa crise, né? Porque de tanto que o povo achava que não era verdade e tudo mais, e daí também a gente precisa pensar um pouco também nessa questão, porque eram crianças, né? Então, pensa o medo que eles não sentiam. A mãe de Lúcia não acreditava que isso era verdade. O único mesmo que dava o suporte e tudo mais
era o pai de Lúcia, né? Que vai ali e vai mostrar, e ele leva essa questão de que ele acredita nas crianças e tudo mais, só que Lúcia sofre bastante, porque o padre repreende ela e a sua mãe ficam falando dessa questão, será que isso não pode ser uma aparição do demônio, um engano, algo assim? E vão muito mais em cima dela, né? Pra ela ser a mais velha dos três. Sim, e tanto é que ela é a mensageira, vamos dizer, né? Os outros dois não tinham essa... Responsabilidade. Eles não podiam meio que transmitir essa questão. Então, Lúcia, como era a mensageira, é que isso vai sofrer mais. Então, ela fica durante esse, né, entre segunda e terceira aparição com bastante medo. Ela até chega a dizer no dia anterior, né, no dia 12 de julho, a dizer para o Jacinta que ela não vai, mas eles se colocam em oração por ela, né? Eles se colocam muito em oração por ela. Então, no dia 13 de julho, então ela decide ir, né, perto do horário. Então passa na frente da casa deles, chama eles para que os três vão juntos até a aparição, né? E em todo esse período, né, vai aumentando o número de pessoas que começam a procurar as crianças, né? Isso começa a se espalhar, né? Portugal, pela região, começa a se espalhar. Então, aí você já tem, na terceira aparição, você já tem algumas dezenas de pessoas, né? Talvez até mais uma centena de pessoas, né? Circulando e esperando, né? Alguns porque acreditavam, alguns porque duvidavam e queriam de alguma forma tentar desmascarar, mas de qualquer forma estava chamando a atenção já, né? Nessa terceira aparição, que vão ter eles vão ter o que a gente fala que foi por muito tempo, né, chamado Os Segredos de Fátima, né? As 3 partes que foram reveladas aos poucos. A coisa que talvez que o pessoal mais chama atenção quando vai falar de Fátima, assim, quem não entende a importância, quem não tem devoção, quem olha só de fora, principalmente o pessoal que não é católico, principalmente vai falar dessas visões, dos segredos, porque também a mídia pegou muito pesado em cima disso, né? Sim, bastante. Eu lembro que, agora não lembro certinho que ano que... quando eu era bem pequeno, eu me lembro que nesse falava do terceiro, porque foi a terceira parte do segredo foi só revelado no ano 2000, né? Eu não me lembro de ainda ter ouvido, assim, um pouco até na catequese, tudo que tinha o terceiro segredo de Fátima. Naquele momento ainda não se sabia o que era o terceiro segredo, né? Sim. O primeiro e o segundo eles foram revelados posteriormente, acho que são na década de 60, né? E daí depois, né? Não, as primeiras foram reveladas em 1941, e ver certinho. E a terceira daí foi revelada só no ano 2000. Em memória, a irmã Lúcia relatou: Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia tremer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Então, eles veem, né, o que eles veem a visão do inferno, né?
um grande mar de fogo, com vários demônios, várias almas, né, sendo torturadas, sofrendo, né, eles ficam com muito, mas muito medo. Imagino que deve ter sido uma experiência. A irmã Lúcia até fala que se Nossa Senhora não tivesse, que ela acredita que se Nossa Senhora não tivesse prometido o céu, garantido que eles iriam para o céu, eles tinham morrido de medo ali mesmo. Sim, pois, imagina, as crianças veem pessoas como se fosse uma fogueira ali, um fogo ardente, e aquelas pessoas ali sofrendo. Pensa o trauma, né? Que se não fosse para elas ir para o céu, elas dizem assim, eu posso estar ali. Então, ali vai ser também uma da questão de que eles vão pegar mais firme na questão da penitência, para que ninguém passe por esse momento, né? Por esse mar de fogo, vamos dizer assim. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando firdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo pelos seus crimes. Por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Ela é interessante, porque vamos dizer assim, é o que marca as crianças, porque vamos dizer assim, daí no final a Nossa Senhora vai falar que se eles fizerem aquilo que ela fala, que eles têm que ser feito, as almas terão paz e serão salvas. Sim, sim. Sim. É a mesma frase que a gente está falando, né? Sim, sim, é essa parte sim, é a sequência, logo depois, né? Ela fala isso e ela fala daí que se eles fizerem isso, vão se salvar muitas almas e ter paz, né? Ela promete ainda o fim da guerra, né? O fim da guerra, e depois, mas fala que se continuarem a ofender, vai ter uma guerra pior ainda, né? Dá a data ali até o reinado de Pio XI, né? Isso. E então é um prenúncio da Segunda Guerra Mundial, acabou correndo. E ela pede ainda a consagração da Rússia, Imaculada Coração, que foi feita depois pelo acho que foi o Papa João Paulo II já que fez a Foi São João consagração. Paulo II. Eu assisti um documentário bem legal falando sobre isso. E daí ele vai consagrar a Rússia e o mundo todo, né, ao Sagrado Coração de... Ele faz duas consagrações. Uma, ele ainda fala com a irmã Lúcia. A irmã Lúcia fala que não foi válida, que não era daquele jeito. E daí, na segunda vez que ele faz, daí manda a carta para ela e pergunta, agora foi? Daí ela diz que agora foi. Agora foi. Imagina. Era assim que era para ser feito. Foi assim que Nossa Senhora pediu.
Nossa Senhora não quis muito certo a primeira, mas valeu, né? Não que não valesse a primeira consagração. Mas é que ela tinha dado um passo a mas, passo, né? Então tinha que ser conforme. Aquela famosa assim, ó, parabéns pela tentativa, mas não era bem assim, né? Dá pra melhorar. Tá bom, mas dá pra melhorar. Tá bom, mas se esforçar um pouquinho, dá pra caprichar um pouquinho mais aí. Porque na primeira vez ele não consagra a Rússia pelo nome, né? Ele consagra o mundo inteiro, simplesmente. E o pedido é que seja nomealmente. A Rússia especificamente, né? Da segunda é feita na Rússia, tudo. Vamos dizer assim, o pedido é específico, para consagrar a Rússia, né? E o Papa vai, mas ele consagra o mundo todo ao Sagrado Coração. Uhum. E aí a Rússia vem e diz, opa, tá certo, tudo bem, mas não é bem assim que Nossa Senhora queria, né? Ela pediu para que a Rússia fosse consagrada inteiramente a ela, né? E aí vem o Papa e vamos fazer então o que a Nossa Senhora pediu. Agora vai. E foi. E ver também aí, ó, a obediência do Papa de, é uma freira ali que é abaixo do Papa e ele baixa a cabeça e ele acredita que é isso mesmo e vai. Então, às vezes, a gente tem que escutar quem aparentemente está abaixo de você. Sim, vamos dizer assim, aí entra a questão da ação do Espírito Santo, né? Como também deve ter agido muito, porque o Papa, querendo ou não, ele é o que vai, né, o que tem todo o poder, mas pela ação do Espírito Santo ele consegue compreender aquilo que a irmã Lúcia fala, né? É bonito ver essa questão de que o Papa, né, todo-poderoso, vamos dizer assim, não que todo-poderoso fica uma coisa meio feia, assim, né? Bem. Mas é a autoridade máxima da igreja, né? É a autoridade máxima da igreja. E vem e cede para uma irmã carmelita lá, pobrezinha, que está lá numa cela pequenininha, fechada, trancada, né? E aceita essa questão da fala que Nossa Senhora pediu. É bonito ver essa parte. Sim, com certeza, muito, muito bonita mesmo. Bom, daí depois, ainda Nossa Senhora pede a comunhão reparadora dos primeiros sábados, né? Fala que o senhor vai se converter tudo, mas fala que se isso acontecer, né, você vai espalhar seus erros pelo mundo, os detalhes tudo, né? E depois de passar nessa parte, então, daí vem a terceira parte, né, que foi a parte que foi revelada só no ano 2000. E que criou por muito tempo muitas teorias, muita especulação do que ia vir. Era uma baita teoria da conspiração. Que causa, inclusive, só fazer, antes de falar o que é o segredo, né, que causa que, na época era cardeal, né, o Bento XVI, ele fala que qualquer coisa que tenham pensado, daí, tanta coisa que pensaram, que o mistério, ele não supre todas as expectativas. Se torna decepcionante. É bem interessante você comentar, porque ele é o próprio, o cardeal Ratzinger, né, ele que faz é incumbido por São João Paulo II de fazer, né, a interpretação oficial do segredo, né, ele conversa com Lúcia, tudo. Inclusive aqui já fica uma recomendação, eu recomendo quem quiser ler, que é bem interessante, porque ele não acaba falando só sobre o segredo em si, mas ele faz toda uma explicação antes da validade das aparições, de como que nós temos como deve ser o comportamento do católico, né, diante dessas revelações, que elas sempre devem estar de acordo com o que fala o Evangelho, mas elas não vêm para substituir nada. É bem interessante, assim. Recomendo que quem está ouvindo aí leia esse documento que detalha, né, então a interpretação teológica é o que você vê basicamente, né, então o conteúdo da terceira parte do Segredo de Fátima, revelado em 13 de julho de 1917 em Fátima, e que a irmã Lúcia dos Santos redigiu em 3 de janeiro de 1944
é o seguinte: escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria, e da vossa e minha santíssima mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando lhe diante passa um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande luz, de tronco tosco, como se fora de sobreiro com uma casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho, chegando ao cimo do monte, prostrado, de joelhos, aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados, que lhe disparavam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com ele irrigando as almas que se aproximavam de Deus. Então, um anjo, né, falando penitência, 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 e daí vem uma procissão, né, com religiosos, né, ela identifica, né, que, então, esse vestido branco, que ela identifica, eles sentem que era o Papa, mesmo que, se eu não me engano, nessa época, elas nem tinham, para ver como era, elas nem tinham exata compreensão do que era o Papa, de como que era o Papa, porque, assim, de que o Papa, de fato, se vestia de branco, assim, tudo, elas nem tinham essa compreensão, na real. Mas elas sentem que é o Papa, né, e basicamente o que vê ali é, então, o Papa e vários religiosos, né, serem mortos, né, nessa procissão, né. Acabou sendo identificada, né, com um atentado a João Paulo II, mas não só com isso, mas também os sofrimentos dos cristãos, né, ao longo do século, né, no século XX, principalmente. A gente vai entrar na polêmica do povo que diz que não foi, que isso não tem nada a ver com São João Paulo II, porque o Papa tinha que morrer, porque na visão o Papa morre? Não, a gente pode só comentar que, às vezes, a gente vê ainda, infelizmente, algumas pessoas levantarem teorias de que não foi revelado totalmente o segredo, de que esse seria o segredo, papapá. É um monte de lorota. Não, tem teoria. Gente, para criatividade, tem teoria que fala que a irmã Lúcia que a igreja deu fim na irmã e substituíram ela na década de 50 por outra, porque a irmã tava incomodando demais, porque ela não queria que revelasse na terceira parte, porque era para revelar só depois que ela morresse, e tava lá enchendo o saco do Papa, e o Papa mandou dar fim da mulher. Você deixa, tem um professor que talvez ia gostar dessas teorias, né? Manda ele pra mim, dou várias teorias para esse professor. Conheço revelar nomes, se citar nomes. Assim, mas assim, ó, eu particularmente, né, porque a visão que fala é que o Papa está no alto, como se fosse no morro, e de lá tem um crucifixo gigante, né, uma cruz enorme, e de onde os anjos estão regando o povo com o sangue, né?
lá vai dizer que a visão não foi somente que o Papa foi baleado, né, que foi alvejado ou levou flecha e tudo mais, mas lá eles falam que foi a questão do Papa, dos bispos, cardeais, né, padres religiosos e ainda o povo, né? Então, vamos dizer assim, querendo ou não, isso, se a gente for olhar para a nossa vida, isso vai transmitindo a questão do martírio, né? E quantas pessoas por dia sofrem esse martírio, dessa questão, só que assim, não só de ser baleados, mas que são assim, que enfrentam essa questão no mundo, né? Que quantas pessoas são repreendidas por ser católicos, cristãos, ou por representar a sua fé. E até ligando um pouco a isso, né, com inclusive polêmica, é interessante que o Ratzinger, quando ele escreve o comentário, né, ele, sobre a terceira parte do segredo, ele vai dizer que a grande questão de uma revelação não é a exatidão do fato que vai acontecer, mas a mensagem. Sim, o que importa de verdade é a mensagem, não a exatidão de que não é uma profecia nesse sentido, né, quando se fala das profecias. A questão é a mensagem transmitida, é a voz, o que Deus está falando para o povo ouvir. Então é a questão, né, tudo isso que você falou, né, agora, né, Bacia? Eu achei isso interessante, né, que, bom, eu não me lembro aonde, mas eu vi em um vídeo que explicava sobre esse relato, né, que alguns não acreditam que o que foi, que aconteceu, mas o que a gente tem que acreditar na questão é de que o atentado que aconteceu com João Paulo II foi um milagre, né, dele ter sobrevivido e tudo mais. Como ele mesmo falou, que foi uma mão que atirou, que deu o tiro, e a outra que desviou o projeto, né, a bala. Isso é fato. Aconteceu, ele sobreviveu. Um idoso sobreviveu a um tiro a queima-roupa. E não foi assim, uma pessoa qualquer. Foi um atirador de elite, né? Então, vamos dizer assim, o tiro dele foi certeiro, tinha que ter acontecido. Só que Nossa Senhora de Fátima vem e coloca a sua mão e guia a bala para onde ela quer que ela, né, que seja que a bala chegue. É a bala que hoje está incrustada na coroa, né, de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Então, essa é a terceira aparição, né? Depois dessa terceira aparição, né, começam ainda a aumentar, né? Isso vai cada vez mais aumentando, e por causa do incômodo, e é interessante lembrar uma coisa que a gente não comentou ainda, que nesse período existia em Portugal um crescente movimento contra a igreja, né? Contra a igreja, contra os cristãos, né? E então, de repente o povo começou a se unir aquilo dali, e aquilo começou a incomodar muito as autoridades. E então, né, próximo, né, ao período, ao momento que seria a quarta aparição de Nossa Senhora, de 13 de agosto, os 3 pastorinhos são presos pelo administrador da cidade. Eu tenho uma lembrança de ter assistido um filme, não sei se tu vai lembrar, José, que a mãe colocava um filme, a mãe colocou uma vez a gente pra assistir um filme de Nossa Senhora de Fátima. Não lembro se você tava junto, eu era criança. Mas que dessa parte aí eu peguei um trauma da minha vida, tá? Desse cara, no filme, o personagem que representa o cara que prende as crianças, porque faz uma tortura psicológica com a coitada da Lúcia, que ele pega a Jacinta, primeiro ele fala para as crianças que estão preparando um caldeirão com azeite fervente para cozinhar eles. Daí pega pega a Jacinta e leva embora, e deixa o Francisco e a Lúcia. Daí leva o Jacinto. E daí fica falando pra Lúcia que eles já morreram, já cozinharam. E a Lúcia fica ali, tipo, meu Deus, é agora. E eu fiquei com tanto medo, lembro que eu chorava vendo no filme, tipo, porque eu não sabia o que tinha acontecido com as crianças. Vamos dizer assim, ali eles entram com uma pressão psicológica nela, em Lúcia, para que ela negue. Eles né? querem quebrar que de as qualquer aparições jeito. não são
né? Porque eles não querem acreditar que isso está acontecendo, né? Porque o povo, pense, é uma cidade pequena, um vilarejo, vamos dizer assim, e a movimentação do povo estava começando a incomodar, então eles precisavam que Lúcia se aquietasse. Mas Nossa Senhora é maior, né? A ação de Deus é bem mais forte do que a ação humana, e aí acontece toda a questão da quarta aparição, né? E depois dele sair da prisão, se não me engano, ficaram 2 dias presos, né? Eles ficam 2 dias, eles são liberados no dia 15 só. E daí, dia 19, que vai... Quando eles chegam em casa, no dia 15, eles já começam a sentir... Porque eles estavam com medo que Nossa Senhora não aparecesse, né? Mas aí, ao chegar em casa, eles sentem aquela sensação que das primeiras aparições do nevoeiro e tudo mais, e eles sabem, eles sentem que Nossa Senhora continua lá e vai aparecer para eles, né? Sim, ela vai aparecer para eles, né? Bom, e depois, então, né, desse momento depois da prisão, né, eles aparece para eles dia 19 de agosto. Outra coisa que eu lembrei de comentar agora, nesse pouco como aumenta, né? Agora, na época da quarta aparição, já se fala de em torno de 10 mil pessoas já aparecendo, né? E por causa de toda essa movimentação, a família da Lúcia, ela acaba tendo que vender o rebanho, porque todo o pasto, as pessoas pisoteiam tudo, destroem tudo. E para se somar, né, os irmãos da Lúcia, a família começa a passar bastante dificuldades financeiras, né? E a mãe da Lúcia, todo momento, bota a culpa disso em Lúcia, né? Porque pra ela, a Lúcia tá mentindo, e causou tudo ali, e agora ainda tá fazendo a família passar por necessidade, né? Então isso se soma aos sofrimentos da Lúcia, né? Que ela sofre durante todo esse período. E na quarta aparição, Nossa Senhora promete que no último mês ela vai fazer um milagre para que todos acreditem. Na questão, Lúcia já pede na terceira aparição, né? Ela pergunta se eu não me engano, ela vem e fala para Nossa Senhora, porque quando ela está ali naquela questão da crise ainda, e que será que é verdade o que Nossa Senhora está falando, e o povo está pedindo, está pegando no pé para que dê um sinal, né? Nossa Senhora vem, se eu não me engano é na terceira que isso, e daí a Nossa Senhora pede para que ela se acalme ainda, que no último mês será que vai ser a grande aparição e vai explicar quem ela é verdadeiramente, né? Porque nesse rolê todas as crianças ainda não sabiam que era Nossa Senhora. A gente tá falando Nossa Senhora, mas as crianças só eram uma senhora vinda do céu. Isso, eles não tinham esse consentimento do que... É importante frisar. Eles só falavam a senhora, eles se referiam a senhora que é do céu, né? Que diz que veio do céu, depois que eles se referiam. Que para nós já é comum falar Nossa Senhora, né? Porque a gente já tem essa experiência, né? A gente conhece. A gente tem toda a explicação. Mas para eles, ali naquele momento, era a Senhora do Céu, vestida de branco, né? Que aparecia, não a Nossa Senhora... Mãe de Deus, né? Isso. Então, daí a quinta aparição acontece de 13 de setembro. Estima-se entre 20 a 30 mil pessoas presentes. Então, ela repete algumas das orientações, né, de rezar o terço. E Lúcia pede para que Nossa Senhora cure as pessoas, né? Que o pessoal está indo para cima dela pedindo a cura de doentes, de cegos, de surdo e tudo mais. E Nossa Senhora diz que vai acontecer, né? Que vai curar alguns, outros não, né? Que Nossa Senhora vai fazer a cura, só que em outubro ela vai fazer um milagre para que todos eles acreditem, né? Porque ali ainda na quinta aparição o povo continua pedindo para que Lúcia, quem que é essa Senhora do céu, né? Quem que é essa mulher? Por que ela não faz um milagre que a gente possa acreditar, né? Porque eu penso o sofrimento que Lúcia sentiu, né, nesses momentos de ser a pressão que ela não ganhou daquele povo vindo ao encontro dela diariamente, pedindo oração, pedindo que ela fale a verdade, mas Lúcia estava falando a verdade. E Lúcia rezava para aquelas pessoas do qual vinham
né, aos pedidos de oração. Só que não é assim como muitos pensam, que no instalar de dedos Deus vai agir e vai curar. Ele pode fazer isso, pode, e faz, a gente não nega isso, mas nem sempre é da questão daquele momento que a gente quer, né? Então, é isso que o povo não entendia. O povo vinha e pedia para que Lúcia intercedesse, pedisse para que essa Senhora do Céu fizesse o milagre e tinha que acontecer. Então, pense uma criança de 8 anos sendo repreendida pelo povo porque o meu filho, vamos dizer assim, meu filho tem uma doença e eu peço oração e ele não é curado. Então, essa Senhora do Céu é uma mentira, né? Tem um filme mais recente, né, de Fátima, e tem uma cena que é meio para ilustrar isso, né, mas porque ela vira e fala, ela diz que vai curar se ele rezar vários terços. Os pais tipo, se revoltam, peraí, como assim? Você pode curar, cura agora, como, o que vai esperar? Por que tem que rezar, tipo, né? Esse imediatismo. Não, mas isso acontecia só naquela época, né? O povo não é mais assim. O povo agora tem a vida de oração em dia e tudo mais. E sabe esperar, né? Sabe esperar a vontade de Deus agora. Uhum. Aprenderam. Sim, eles tiveram essa questão de ver as aparições de Fátima e conseguiram entender essa questão da paciência, né? Que se tem que ter. É interessante também que daí, nessa aparição, a Lúcia pergunta também o que deveria ser feito com o dinheiro, né? É interessante que tem uma personagem, que é a Maria Carreira, que ela é meio considerada a pessoa que edificou tudo, né? Acabou cuidando da capela, tudo, foi uma das primeiras, que acreditou já em junho, ela já estava, as aparições ficou sabendo, e ela tinha um filho que tinha uma deficiência. Se não me engano, acho que o filho nem é curado, mas você pede, Nossa Senhora fala que vai promete que vai dar um jeito que o filho dela vai conseguir sobreviver, vai conseguir viver, né? Sustentar por conta própria, sem necessidade de outros. Mas ela, mesmo quando ali já é o suficiente, ela uma profunda fé e ela acabava arrecadando bastante dinheiro, né? O pessoal dava doações. Então Nossa Senhora fala, né, para parte ser feita com alguns andores, né? E parte então para dar um dinheiro para construir uma capela ali no local das aparições. Sim, e daí ela pede para que essa capela seja direcionada para Nossa Senhora do Rosário, né? Eu vou pegar bem certinho a oração que diz assim: metade do dinheiro que juntaram até hoje, façam 2 andores e deem-nos à Senhora do Rosário. A outra metade seja para a ajuda da capelinha. Tá certo, Não vai falar da questão de qual nomenclatura que vai ser utilizada na capela. Provavelmente depois usar depois, porque então daí a gente pode, né, pular agora para a 6ª aparição, que é quando ela revela o nome, né? Milagre do Sol. Ela fala: eu sou a Senhora do Rosário, né? Bassani, é na 6ª aparição que ela fala que quero que façam aqui uma capela em minha honra e que sou a Senhora do Rosário. Então é na 6ª. Tá certo, nessa questão de as aparições assim, volta e meia, se misturam na minha cabeça, então. Porque o que importa na verdade é mais o pedido geral, né? A gente tá vindo aqui para organizar um pouco o povo que tá ouvindo, conhece. Nada, mas o que importa é a mensagem. A mensagem. Imagina, vocês estão esperando aqui, sei lá, uma meia hora para ver todas as aparições. Imagina o povo aqui, 6 meses, não reclamem. E o povo meio que há 6 meses esperando e ainda tendo essa questão de que será que é verdadeiro, né? O que está acontecendo? Que tinha os devotos. Sem ver nem coisa, nada. sempre nessas coisas assim, tem quem acredita de verdade, tem aqueles que são só curiosos, né? Tem aqueles que estão loucos para desmascarar. Estão ali só para ver alguma coisa, já consegue estar mentiroso. Tem uns que só estão ali só para dizer assim, viu? Eu sabia que era errado. Tinha coisa que não estava certa aqui. Viu? Olha aí o que está acontecendo. O povo veio aqui e foi todo mundo enganado. Nessa daí tem jornalista, tem tudo, né? Nessa última. Nessa época já havia se... galera! Cerca de 70 mil pessoas e tinha virado um assunto nacional já, né? Então, a questão das mensagens, né? Era já um assunto comentado nos jornais já no
no país inteiro, em Portugal inteira já. Tinha já em torno de umas 50 mil pessoas, né? Aí. 70 mil pessoas. 70 mil. Pois nessa questão, a Lúcia tinha transmitido para o povo, né, que a Senhora do Céu ia fazer um milagre, ia se mostrar para o povo no dia 13 de outubro. Então, o povo ali estava ansiando para ver o que ia acontecer. Se essa Senhora do Céu era verdadeira ou era invenção mesmo das crianças, né? Então, por isso ali levou muita gente, principalmente curiosos, né, para ver, será que isso é verdade mesmo? Então daí vem, né, a questão, falou, né, que é o milagre do sol, né, depois de Nossa Senhora revelar, falar para eles, né, ela abre os braços, vai se levando, eles veem ao lado do sol São José com o menino, e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul, com São José com o menino abençoando o mundo, né, fazendo um sinal da cruz, né, como que dando uma bênção para o mundo todo. E ela viu também o que eles identificaram, a Lúcia diz que eles identificaram como a imagem de Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora com Jesus. E ainda aparece Nossa Senhora do Carmo. Sim, ali aparece, tá tudo junto, Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora trocou de roupa rapidinho, né? Porque aparece Nossa Senhora das Dores, e daí já logo, de repente, aparece ainda a Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Então, assim, pensa. Deu um bug, né? Vamos dizer assim. Opa, era Nossa Senhora das Dores. Opa, Nossa Senhora do Carmo. Mas ela falou que era Nossa Senhora do Rosário antes. Mas como assim? A gente não tá entendendo. Não, mas no mês antes ela tinha prometido que ia vir essa galera toda, né? Porque ela não tinha revelado quem ela era, mas ela já tinha prometido que ia vir uma galera, que ela não ia vir sozinha. Mal sabiam que era ela, metade do povo era só ela. Sim, ela já tinha falado que São José e o menino Jesus e a Nossa Senhora das Dores iam aparecer, iam estar presente com ela nesse dia 13 de outubro, né? Que o grande milagre ia acontecer, vamos dizer. E daí é bom a gente já comentar que é o seguinte, em todas as outras aparições sempre estava um tempo bonito, tudo, e no dia 13 de outubro estava uma chuva torrencial, tava aquela pancada, né? Aquela tempestade. Tava uma chuva forte, né? E então do nada abre-se o sol abre, né? E daí vem o milagre do sol propriamente dito, né? E as pessoas veem como que conseguiam olhar para o sol, mas não ardia, né? E o sol ele começa a girar, né? E depois vem se aproxima, né? Se aproxima realmente. E tem relatado que daí tudo que estava molhado secou imediatamente, né? E todo esse foi instantâneo. Mas toda essa questão do que o sol gira, ele meio que eles ficam uma luz branca e eles vêm como que um disco em volta, tudo se torna algo que durou cerca de 10 minutos, né? Que eles veem toda essa movimentação do sol, né? E que todas as pessoas presentes relataram isso, né? E também não foi só o pessoal que estava ali na cidade, né? Foi alguns vilarejos ao redor que também viram meio que esse milagre acontecendo. Sim. E tem também daí, tipo, que o pessoal costuma levar uma credibilidade, porque o pessoal que daí não estaria afetado, digamos, é que tinham muitos jornalistas que eram ateus, que não acreditam, né? Não é simplesmente não acreditavam nas aparições, não acreditavam em Deus. E eles relatam isso com detalhes. Sim, e o mais interessante também, né? Como a gente já tinha comentado antes, foi muita pessoa curiosa, que não era católico ou algo assim, ou não tinha religião mesmo, que foram lá para ver. E daí, depois disso, se converteram. Houve as conversões, né? Pois, pensa, você está naquele local há 2 minutos atrás, uma chuva torrencial, um lamaçal inteiro, né? Porque era um campo aberto onde eles estavam, vamos dizer assim, era um pasto, é o lugar de pastagem das ovelhas,
Então, imagine a lama que não devia estar aqui no local, porque 70 mil pessoas no mesmo lugar, onde não tem o chão mesmo, então ali devia ter uma lama enorme. E 10 minutos de sol, né? O tempo ali que o sol apareceu, teve a dança do círculo ao redor, secou tudo. Então, vamos dizer assim, como se tirasse aquela água toda e secou totalmente. O chão estava seco, como, vamos dizer assim, nas outras aparições. Então, pensa, você está ali, há 2 minutos atrás estava molhado e agora está seco. Então, se isso não foi para acreditar em Deus, né, acreditar naquele momento, poxa, imagina o que não vai fazer para a pessoa conseguir acreditar. Nesse filme mais recente tem é interessante, agora não basicamente quem diz a frase, mas tem pessoas que mesmo vendo não vão acreditar, né? Infelizmente tem pessoas que elas estão tão vontade de não acreditar que mesmo vendo não vão acreditar, mas está aí, né? Existia esse milagre, né? A quantidade de pessoas, né? Se fala naquela quantidade de pessoas, tantas pessoas falarem a mesma coisa, e também o fato de pessoas que não estavam na região em si terem visto atividade solar, né? Tira, digamos, a hipótese de por essa ser uma histeria coletiva, uma alucinação coletiva, né? Porque até pessoas que não estavam na região em si, né? Relataram, né? Também os movimentos. Né, lógico que não que todo mundo que estava ali naquele momento acreditou em Deus, né? Mas assim, esse ali foi um ápice da questão que levou muitas pessoas à conversão, e mesmo aqueles que eram católicos já, né? Só que talvez estavam com a fé um pouco mais abalada, mais morna, puderam ter esse avivamento, vamos dizer, na fé, e que começar a acreditar. E tanto que daí nessa última aparição, a Nossa Senhora tanto fala da questão do milagre e tudo mais, do sol, e pede para que eles continuem rezando o terço todos os dias, e ela avisa que a guerra vai acabar e os militares vão voltar em breve para suas casas. Então, ali depois, né, quando Lúcia transmite essa mensagem para o povo, logo depois a guerra acaba. Então, isso ali também foi algo que vai fazer com que o povo se sinta tocado e mexido, né, nessa questão de revigorar a fé, vamos dizer assim. Bom, e depois, seguindo-se a isso, né, então acaba sendo muito divulgado, né, publicado em todos os jornais, toda essa questão, né, do milagre. E acho que daí pra gente só, né, a gente pode falar um pouquinho mais só depois, né, que logo, pouco tempo depois, né, disso, né, primeiro o Francisco e depois a Jacinta falece, né, como a Cena já havia avisado que eles iam né? O Francisco ele vai adoecer e vai acabar morrendo em 4 de abril de 1919, né? Então, cerca de 1 ano e meio depois da aparição, né? Uma coisa que eu acho muito bonito, né? Depois, assim, quando o Francisco já está na morte, é que chega um momento que ele vai fazer uma confissão, né? E ele vai receber a primeira comunhão, que ele nem recebia. Vai ser basicamente a primeira e última comunhão dele. Mas ele vai se confessar. Uma coisa que eu achei muito bonita é que ele pede para que Lúcia e Jacinta falem para ele algum pecado que ele fez, para que ele não esqueça de confessar nada, né? É interessante essa humildade, falar assim, me fala quais foram os pecados que eu fiz, não deixar nenhum pecado de fora da confissão. E vamos dizer assim, ainda que pela vida dele, né, ele devia ser porque vamos dizer assim, ele era uma pessoa quieta, não gostava muito de barulho, de bagunça e tudo mais. Então, pensa, ele não devia ter muitos pecados assim, mas olha a humildade dele, de uma criança, de chegar para as meninas e pedir para que elas ajudassem a ele a compreender, para ele poder se confessar de uma forma assim, inteiramente. Porque, como mesmo José falou, a gente de vez em quando pode até esquecer alguns pecados, mas ele estava ali com essa questão, né, de que
ele precisava se confessar e estar livre por inteiro. Mas, assim, a gente olha para a vida dele e pensa, uma criança daquela época e tudo mais, a penitência e os sacrifícios que eles fizeram, né, já tinha feito tudo o que podia ser feito, e ainda ele estava assim com essa questão de que ele precisava estar limpo por inteiro. Que, querendo ou não, em minha, né, concepção, o que eu imagino que possa ser, ele já sabia que talvez ao momento dele estava chegando a hora dele se encontrar com Deus, no momento definitivo. Talvez já no coração dele já estava essa questão de que ele precisava estar naquele momento puro, vamos dizer, né, novamente. Pelas memórias da irmã Lúcia, que ela relata mais ou menos isso, né? Tanto com ela e daí a Jacinta também, né? Os dois, eles estavam conscientes de que eles iam partir, né? Porque a senhora já havia falado isso para eles, que eles não iam ficar muito... eles iam ser levados para o céu logo, né? Então, ele morreu em abril de 2000 não. Ele morreu em abril de 1919 e ela morre daí no dia 20 de fevereiro de 1920. Uhum. Menos de um ano depois, né, dele ter falecido. Os dois morreram de pneumonia, né? A primeira ficou muito doente. E ela, numa visita para a Lúcia, algumas semanas antes dela falecer, ela fala para a Lúcia, ela falou, tchau, Lúcia, porque agora eu sei que eu vou ficar sozinha até o fim. E a Lúcia, não, mas eu ainda vou Daí a Lúcia fala, não, mas eu vou voltar para te visitar ainda. Ela falou, não, mas já chegou a minha hora e eu vou ir para o céu antes de você voltar para o hospital de novo. Então... E tem uma coisa também que a Jacinta pede para que Lúcia, né, você há de se curar, né? A Lúcia fala para Jacinta que ela vai se curar, né? Daí Jacinta vem e diz, eu não vou melhorar. E daí Jacinta vem e fala que Nossa Senhora apareceu para ela e disse que ia levar Francisco primeiro, né? E ia vir buscar ela em breve. Então pense que sentimento uma criança ali naquele momento vem e sente a aparição de Nossa Senhora avisando que Francisco será levado, né? Que Nossa Senhora vem e busca Francisco e logo de um tempo depois vem e busca ela. Pensa? Porque tem umas visões particulares, né, da Jacinta. Jacinta recebe as visões particulares dela. E daí, como ela consegue ouvir que Nossa Senhora fala, e ali Nossa Senhora aparece, visita ela e fala dessa questão. E daí, logo depois, ela vem e comenta com Lúcia isso que o José falou, né? É interessante que ela fica mais tempo, né, dessa revelação, porque Nossa Senhora pergunta para ela se ela queria converter mais pecadores. E daí ela diz que sim. E daí, então, a Nossa Senhora fala, então, você vai sofrer, né, vai ficar no hospital sofrendo mais tempo para que sofresse pela conversão dos pecadores, né? Foi uma escolha dela, né? De assim, se ela quisesse, ela podia, teoricamente, dizer assim, não, eu quero ir agora. E também é bonito da Lúcia também, porque daí a Lúcia, ela pede para Jacinta para que peça para que Nossa Senhora leve ela logo, né? Também, ela não quer evitar, né? Que ela vá para o céu logo, né? Esse desejo de estar no céu, né? Do Lúcia também. Só que Lúcia ainda não tinha, e como ela recebeu a parte de poder falar, então ela é a mensageira, então a mensagem não tinha sido transmitida ainda concretamente, né? Então Lúcia precisa permanecer até que toda a mensagem seja transmitida. Ela morreu com 97 anos. Pouco tempo depois de São João Paulo II, tá? Então depois, assim, aqui a gente não vai detalhar muito, mas então depois a Lúcia, ela acaba, então, se tornando uma carmelita descalça, né? E tem que ficar sendo trocada de local, porque o povo fica seguindo ela. Pô, a mulher não pode ter um tempo de paz. Ela visitou 3 vezes daí Fátima depois de que ela entrou do Carmelo. Mentira, 3. Uma dessas eu sei que foi acho que foi na beatificação. Deve ter sido de beatificação, porque canonização é recente. Não, foi na beatificação que foi no ano de 2000, a beatificação. Os dois. E daí, né,
Agora a gente está falando Francisco e Jacinta, mas é São Francisco, né? E Santa Jacinta, né? Foram canonizados em 2017. Então, eu acho que é isso, né? Acho que... Não. Antes eu quero fazer uma observação que eu descobri essa semana e eu fiquei em choque, tá? E encantada ao mesmo tempo. Porque eu falei na abertura que Nossa Senhora apareceu com uma saia mite, né? A imagem que nós temos de Nossa Senhora de Fátima não é a imagem da visão das crianças. Não sei se vocês Era uma sabem saia, disso. não ia até os pés, né? Até os pés nessa. Não ia até os pés. E o padre ele disse que Nossa Senhora não poderia aparecer mais descende modestamente vestida. O vestido deveria chegar até os pés. E daí, tipo, certeza que Nossa Senhora não ia aparecer com uma saia, não. E, tipo, foi o padre que mexeu na visão. E hoje em dia tem até um lado, uma posição assim de talvez tentarem reconstruir a imagem. Uma coisa curiosa. Era só uma curiosidade. Então, acho que é isso. Acho que vamos chegando ao final do programa. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Alguma mensagem, uma coisa que toca vocês? Que resumir esse programa todo? Eu tenho uma questão, não é que resume Fátima, não é nem uma questão devocional, mas é uma questão, povo, de parem de tentar exagerar o que aconteceu, estudem o que aconteceu e parem de aceitar as teorias malucas sobre o fim do mundo em relação a Fátima. Boa dica. Porque é das coisas que eu sou a pessoa que consome muito, mas porque eu fico rindo sobre teorias da conspiração e coisas assim. E tem tanta coisa doida, gente. Um dia eu acho que o José vai deixar eu fazer um programa falando sobre isso. Quem sabe, vamos ver. As teorias da conspiração. Tem muitas, eu sei muitas. E assim, vamos dizer assim, aquilo que eu posso deixar de mensagem, né, meio que é o que Fátima nos pede para que a gente reze o terço todos os dias em reparação aos pecadores, né, e também a conversão a nós, né, porque muitas vezes nós também precisamos ainda nos converter muito, ainda para chegar naquela pureza de tanto de São Francisco, de Santa Jacinta e da irmã Lúcia, né? Porque assim, nós precisamos ainda muito caminhar muito para chegar nessa questão. Então, Nossa Senhora nos pede para que aquelas almas do purgatório, né, porque elas não passem por sofrimento, ou pelas almas que estão no fogo né, no mar de fogo, elas possam ser curadas e ser levadas à paz. Então, é o terço. Então, é isso que, vamos dizer assim, essa questão do programa nos pede, para mim fica ainda muito presente, né, que em minha infância isso era muito presente, a imagem de Nossa Senhora de Fátima na nossa família, da questão de rezar o terço diariamente pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório e por todos aqueles que estão, né, em pecado mesmo. Então, é isso, nesse momento que vem, e que a gente continue sempre, diariamente, rezando o terço. E lembrando, né, que daí depois Nossa Senhora de Fátima vem e pede para que eles atribuam 3 Ave Marias ao Papa. Então, isso sempre para nós temos que ter, mesmo a gente ser, né, sendo católico e tudo mais, algumas vezes a gente para e pensa assim, será que eu estou fazendo isso certo, corretamente? Lembrando de rezar o terço para aquelas pessoas que sofrem, né? Agora, ainda mais nessa questão da pandemia. Então, isso me vem muito presente nesse dia, né? Dessa questão de Nossa Senhora de Fátima. Belas palavras para a gente ir encerrando. Então, eu resumo aqui só relembrando, né? Então, rezem o terço, façam penitência e vamos oferecer os nossos sacrifícios, né? Pela conversão dos pecadores e para a consolação do Senhor Jesus. E agora vamos para as nossas dicas culturais.
Então, vamos começar por você, Bassani. O que você quer aí dar de dica, de sugestão aí para os nossos ouvintes? Olha, dica que, para mim, que me vem muito, né, ainda é a série de Chosen, né, que é uma série que me encantou muito, e a gente aqui no seminário está em alguns dias, alguns momentos, nós estamos assistindo alguns episódios, né, que está sendo lançado da série. Então, para mim, é o que eu tenho ainda para falar, mesmo que o José já tinha falado de Chosen, do último episódio que foi lançado, né, da quinta-feira. No caso, para quem está ouvindo, é 2 episódios atrás. Um episódio no meio lançado. Isso. Tá bom, obrigado. Bruna, sua dica? Depois eu vou editar por causa que eu não lembro o nome do documentário que eu assisti. Tá, sobre nossa série. Mas eu vou pegar certinho. Mas é um documentário sobre as aparições em Fátima. É um pontapé para entender o que acontece, o que aconteceu, tudo, né? E tem muito também da visão de São João Paulo II sobre o ocorrido, porque das pessoas que ajudou a organizar o documentário é o antigo porta-voz do Vaticano e que trabalhava diretamente com o Papa na época, né? E não das aparições, mas da revelação do terceiro segredo, tudo. Bem, pelas dicas, eu vou dar 2 dicas. Uma é o livro das Memórias da Irmã Lúcia, né, que li bastante para esse programa. E também indicar, eu cheguei até a citar no meio do programa, que é o filme mais recente sobre Fátima, que é Fátima, a História de um Milagre, filme lançado ano passado. E é bem bonito, assim, ele dá uma condensada, um pouco as mensagens, assim, mas transmite bem o espírito da mensagem, assim, acho que é isso que importa, assim. Os detalhezinhos ali, eles mudam, assim, por uma questão narrativa, mas o espírito da mensagem tá ali, e eu achei bem bonito. Então, fica essas 2 dicas para vocês. Então, Bassani, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, ter nos ajudado a fazer esse episódio. Eu que agradeço, né, porque para mim, eu me senti honrado de estar aqui falando um pouquinho sobre Fátima, né, que é uma devoção minha desde criança. Então é isso. Bruna, recados finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E se quiserem entrar em contato, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail catolicocafé@gmail.com. Bem ideias. Incomodem o José para ele deixar eu falar sobre teorias da conspiração. Se vocês querem programa sobre teorias da conspiração, manda mensagem aí que a gente pensa na ideia. Então é isso aí. Então, um grande abraço a todos. Que Nossa Senhora possa sempre acompanhar cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo Café Católico.